Olá, nono ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Física. E na aula de hoje nós vamos abordar um conteúdo muito importante que muito provavelmente vocês já devem ter visto ou em Filosofia ou Geografia. Então o conteúdo de hoje é geocentrismo e heliocentrismo. Vamos lá. Primeira coisa muito importante, qual o objetivo dessas duas teorias? Basicamente, elas queriam explicar a ordenação dos planetas, ok? A ordem em que cada planeta, ok? Cada astro está localizado. Bem, vamos começar falando do geocentrismo, ok? Que é chamado também de modelo ptolomaico, tá? Ele foi desenvolvido, ele foi elaborado, na verdade, pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, tá certo? Por isso o nome modelo ptolomaico, tá? É digamos que uma referência a quem desenvolveu. Bem, ele basicamente foi criado no início da era cristã, tá? E ele estava incluído no livro do Cláudio Ptolomeu chamado Almagesto. Bem, de forma simples, nessa teoria, a Terra estaria no centro, ok, do sistema solar e os demais planetas orbitam ao redor dela. Os astros estariam fixados em esferas geocêntricas e girariam com velocidades distintas. Então, isso aí é um resumo do que basicamente é o modelo geocêntrico, ok? O planeta Terra no centro do sistema solar. Ptolomeu, ele afirmava que a Lua, o Sol e os outros astros giravam ao entorno da Terra, seguindo a seguinte ordem. Olha aí a imagem. Então, nessa imagem aí vocês conseguem ver a ordem correta, que basicamente é a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. O geocentrismo também foi defendido pela Igreja Católica, tá? Porém, após 14 séculos, sim, muita coisa. Essa teoria ela foi contestada por outro astrônomo, o também muito conhecido Nicolau Copérnico, ok? Daí essa teoria acabou caindo por terra porque Nicolau Copérnico ele conseguiu explicar, ok, melhor, digamos que essa localização dos astros e planetas, ok, no universo, no nosso sistema solar. Uma coisa muito importante que eu quero deixar clara para vocês é que o Nicolau ele não chegou e disse, olha, Ptolomeu, você está errado. Eu acho que você está errado porque eu acho que você está errado. Basicamente, ele teve que criar, ok, um modelo, tá certo, melhor, que explicasse melhor do que o dele, porque na ciência não funciona no achismo, né? Ciência funciona com o quê? Provas, estudos, ok, pesquisa, ok? Essa teoria, como eu já falei anteriormente, ela foi desenvolvida pelo astrônomo e matemático Nicolau Copérnico, ok? E nessa teoria, o que ela dizia? Que a Terra, assim como os outros planetas, se moviam, ok? Ao entorno de um ponto próximo ao Sol, ok? Nessa teoria, os planetas, incluindo a Terra, giravam ao entorno, ok? De algo que era, digamos que um ponto vizinho ao Sol, ok? Então, essa teoria aí é chamada de heliocentrismo. E justamente por conta dela, ok, que teríamos fenômenos como dia e noite. Justamente porque os planetas fariam um movimento de rotação, ok? Que é aquele giro no seu próprio eixo. Bem, fechando um pouco esse conteúdo, tá, de geocentrismo e heliocentrismo, vamos agora focar em conteúdos, digamos que a gente vai partir agora de uma coisa mais vida real. Hoje a gente vai trabalhar também, além desses conteúdos que já foram trabalhados, mito e ciência. O que é que tem a ver, o que é que não tem a ver, o que são? Vamos lá. Ciência. Ciência é todo o conhecimento adquirido que é fruto de pesquisa, estudo ou prática, tá? Ele é baseado em princípios certos, é derivada de uma palavra em latim, que é essa aqui, que eu não vou falar essa palavra, que eu não sei falar essa palavra aqui. Cínzia, sei lá. E ela significa saber ou conhecimento. Ao longo dos anos, a ciência evoluiu muito e Galileu Galilei, ele é considerado o pai da ciência moderna. Para deixar bem claro, a ciência ela não está baseada em achismo. Se você tem uma opinião, se você, por exemplo, eu acho que é isso aqui. Bem, você acha que é isso aí. Desenvolva uma teoria que seja baseada em argumentos plausíveis, em estudos, em pesquisas, em dados
na realidade, né? Eu acho que a verdade é essa. Então, existem vários tipos de ciências, ok? Se existe um conhecimento aprofundado, ok? Um estudo, né, com afinco ali, eu tenho o que a gente chama de ciência, tá? Então, matemática é uma ciência, geografia é uma ciência, artes pode ser considerado uma ciência. Então, assim, a partir do momento que há um estudo aprofundado, uma pesquisa, sabe? Isso aí é ciência, tá certo? Que seja, claro, baseados em argumentos corretos, tá certo? Em, digamos que, motivos plausíveis, tá certo? Então, ciência é basicamente isso, tá? Mitos. Basicamente, são narrativas que eram utilizadas por povos gregos para explicar fenômenos do nosso dia a dia, ok? E principalmente fenômenos que envolviam a natureza, tá? Então, basicamente é isso aí. A origem do mundo, a origem dos homens, o porquê da chuva. Então, assim, sempre eles conseguiam desenvolver, digamos assim, uma narrativa, ok? Que pudesse explicar aquilo ali, ok? Nem preciso dizer que isso está errado, mas enfim, mito, tá? Muito interessante, né? Uma coisa muito interessante que eu particularmente gosto nisso aí de mito é que eles desenvolviam personagens, heróis, ok? Que estavam envolvidos aí nesses processos. E, enfim, até hoje, por exemplo, a Marvel e a DC, né, ganham dinheiro com isso, uma vez que utilizam de muitas narrativas, ok? Claro que não seguem ao pé da letra, né, o que falam esses mitos, né, mais antigos, essa questão mitológica mais antiga, porém, se baseiam neles para fazer filmes e séries, enfim. Então, assim, é muito interessante a forma como era abordado, ok? Assuntos, principalmente fenômenos da natureza, ok? Como eles tentavam explicar a partir, né, desse conhecimento mitológico, ok? Como eu já falei, eu gosto muito desse tema e eu tenho aqui, isso aqui, que por exemplo, é o livro de ouro da mitologia, ok? Nesse livro aqui tá explicando basicamente a história de deuses e heróis, como surgiu essas histórias, como o mundo foi criado, tá? A Caixa de Pandora, inclusive, tá? E é um livro muito bom, mas é basicamente mito. É mito, gente. Não é verdade. Ok? Sinceramente, eu gostaria que fosse, eu queria que fosse, mas não é verdade, tá certo? Mas é incrível a forma como essas narrativas são contadas, porque, gente, envolvem tantas coisas, assim, que é muito interessante você pensar que uma pessoa parou para desenvolver isso aqui, tá? E muita gente acreditou por muito tempo. Tem uma parte, por exemplo, nesse livro, que ele explica, ok, a criação do mundo numa visão, digamos que mitológica, de acordo com a mitologia grega. Então vejam bem, antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas apresentavam um aspecto a que se dava o nome de caos. Uma informe e confusa massa. Mero peso morto, no qual, contudo, jaziam latentes as sementes das coisas. A terra, o mar e o ar estavam todos misturados. Assim, a terra não era sólida, o mar não era líquido, e o ar não era transparente. Deus e a natureza interviram finalmente e puseram fim a essa discórdia, separando a terra do mar e o céu de ambos. Sendo a parte ígnea a mais leve, espalhou-se e formou o firmamento. O ar colocou-se em seguida no que diz respeito ao peso e ao lugar. A terra, sendo a mais pesada, ficou para baixo, e a água ocupou o ponto inferior, fazendo-a flutuar. Essa parte que eu citei, que eu mostrei para vocês, é um exemplo do que é um mito. Basicamente, aquilo é uma narrativa, ok? Para explicar o fenômeno da natureza, que no caso foi a criação do mundo. E se você observar, é interessante, né, a forma como eles abordam esse tema, porque até determinado momento isso era plausível e tinha gente que acreditava nisso aí. Isso é só um exemplo, ok, do que o mito ele pode ser, ok, do que ele pode influenciar e da forma que não é só tipo do nada as pessoas acreditaram em qualquer história. Não, é uma coisa bem amarradinha, bem estruturada se você parar para pensar. Professora, o que é que tem a ver ciência e mito? Um atrapalha o outro, um é o contrário do outro. Vejam bem, essas narrativas prontas, né, essas narrativas que na verdade são os mitos, né, são histórias, ok, enfeitadas, muito bem contadas, como eu já falei, né? Muito bem ponderadas e arrumadinhas, ok? Porém, nem todo mundo acreditava nisso aí.
E claro que temos também alguns fatores que contribuíram muito para que muita gente acreditasse por muito tempo no mito, ou fossem desenvolvidos cada vez mais mitos, ok? Porque envolvia também a questão de deuses, ok? E isso é uma questão bem complicada, não é isso? Porém, a ciência, na maioria das vezes, ela nasce de um questionamento. A partir do momento que as pessoas começaram a questionar sobre essas narrativas, se realmente chovia porque tal Deus queria, ou o mar foi criado de tal forma, até mesmo o mundo foi criado de tal forma, a partir do momento que começa a questionar a respeito dessas narrativas, nós temos aí o quê? Uma dúvida. A partir daí você vai ter pessoas, ok, que vão ter esse ímpeto, que vão ter, digamos que, essa busca por comprovar, ok, por tentar explicar aquilo ali. Na maioria das vezes, essa explicação ela vinha somada ao quê? A conhecimento prático, a estudos, a pesquisas, ok? Então, assim, o conhecimento era criado, o conhecimento era desenvolvido. Então, é muito importante ressaltar que, embora mito e ciência sejam coisas, ok, diferentes, mas a influência, ok, por exemplo, na ciência há um pouco de influência de mitos. Ok? Porque a partir da dúvida, a partir do questionamento que muitas vezes eram feitos a respeito desses mitos, foram desenvolvidos estudos, as pessoas começaram a questionar se realmente aquilo era verdade e a partir daí começar a estudar, a tentar, ok, comprovar se era real, se não era real. Então isso aí já é ciência. Ok? Bem, gostaria de dizer que foi um prazer, né, compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, ok? Tanto a parte de geocentrismo, heliocentrismo e um pouco de mito e ciência, ok? É um conhecimento, digamos que interessante, ok? Importante, assim como qualquer outro. E nos vemos na próxima videoaula, tá certo? Tchau!